CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Faccioli, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Régia, bom dia, Sandra, bem? E com bom vocês? Dia, Dimas, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para dar sequência à temática que a gente iniciou na semana passada sobre a carreira dos sonhos. E aí, Dimas, a gente quando fala na carreira dos sonhos, normalmente pensa naquele profissional que está começando a carreira. Só que aí, quando vem dados como do IBGE, mostrando que a população brasileira está mais velha e que tem menos jovens aí para serem incluídos no mercado de trabalho, a gente lembra daquela capacidade produtiva, né, daqueles com 50 ou 60 a mais. Como é que a gente pode pensar nos potenciais e talentos também a longo prazo e até como um estímulo, né, para esses mais experientes? Será que eles também têm opção de ter ainda uma carreira dos sonhos ou uma nova carreira? Oi, Sandra. Então, bom dia a você e a todos Bom novamente, dia. mas a gente, de fato, já tem, inclusive, alguns profissionais que trabalham, né, algumas empresas que têm incluído essa mão de obra, né, que é a mão de obra acima de 60 anos ou que está aposentada, mas ainda em operações muito simples, né? Então, o ideal é que a gente aproveite essas cabeças, né, essas pessoas. É óbvio que a gente tem muita gente muito bem preparada em conselhos de empresas, né? Isso tem aumentado muito, né, essa questão do aproveitamento dessas pessoas, né, que têm muito bom preparo, por exemplo, para trabalhar nos conselhos. As empresas têm, mesmo as empresas que não são obrigadas a ter conselho, têm trabalhado muito isso, mas isso nós estamos falando de uma parcela muito pequena da população, né? Então, aquelas grande volume de pessoas, né, que podem trabalhar nas organizações, ainda tem poucas empresas que aproveitam isso. E, assim, uma notícia que as empresas precisam pensar muito sobre isso é que o envelhecimento da população e o envelhecimento com saúde, né, dessa população, e menos gente nascendo, né, menos gente para trabalhar, vai afetar também o mercado de trabalho, né? Então, esse estudo do IBGE que você citou, né, que foi o censo de 2022, os pesquisadores calcularam a partir da coleta de informações de idade da população brasileira, o chamado índice de envelhecimento do país, né? Esse índice representa o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade em relação a um grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos. Então, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população. Então, no censo de 2022, essa taxa ficou em 55,2, ou seja, na época da coleta, havia cerca de 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. E ele é quase o dobro do que foi observado em 2010, né, quando o país registrou a proporção de 30 idosos para cada grupo de 100 crianças. Então, a gente vai precisar de muito mais força de trabalho para, obviamente, pagar, por exemplo, a previdência privada, né, a previdência pública, social, né? Então, quando ela foi modificada agora, essa questão da automação, né, da expectativa de vida do brasileiro não está automatizado, né, na Previdência. Então, ela precisa ser, de novo, repensada em pouquíssimo tempo, né, por causa dessas questões, além de a gente ter, já falando agora da carreira dos sonhos, né, que você falou, se uma pessoa acima de 60 anos pode ter, pode sim, sem dúvida nenhuma, ela pode ter. É que falta para ela essa adoção das tecnologias que o mercado tem agora. Então, é importante que ela pense nisso também, se ela quiser pensar numa carreira que seja uma carreira dos sonhos também, né? Falar, eu quero trabalhar numa grande empresa. As empresas estão sempre abertas a isso, porque elas vão precisar de boas pessoas para trabalhar, de pessoas com alta produtividade. É um outro problema que a gente tem aqui, nós vamos melhorar essa questão da produtividade. Então, é possível sempre aproveitar profissionais de diversas idades. Além disso, a gente tem, de novo, a gente já falou aqui dos nem, né? Os 33% da população ativa que nem quer trabalhar, nem quer estudar. Então, de fato, é um problema que os empresários já enfrentam hoje, né? Dessa dificuldade de contratar, e a gente tem antagonismo aí, né? A gente tem uma taxa de desemprego alta e falta de
de profissionais com a capacitação que o mercado precisa. Então, nós estamos vivendo, de fato, um problema que vai precisar ser resolvido, né? E tem vários caminhos aí para se resolver. Por exemplo, a hora que a gente olha para a carreira dos sonhos, os mais novos dizem que os chefes não inspiram eles a serem chefes. Então, a gente tem, de fato, esse despreparo das lideranças, a gente já vem falando aqui muito fortemente, então as empresas precisam investir muito dinheiro no preparo das lideranças para elas cativarem essa nova geração que está aí, ou olhar para mais possibilidades, né, para a gente não ter esse choque de gerações que a gente acaba tendo. E aí tem, como são muitos dados, tem o fator socioeconômico, né, e a necessidade de ter políticas públicas também, né, para envolver, seja na educação, seja na geração de oportunidades, né, Dimas, na qualificação desses profissionais para o mercado de trabalho. Como você diz, né, quem já está no mercado nem sempre se adapta às novas tecnologias. É claro que quanto mais antenado, maiores as possibilidades, até mesmo de uma transição de carreira, né? Sim, sem dúvida. Você tem absoluta razão, essa questão do Estado, né? O Estado tem que investir muito fortemente na formação nos primeiros anos, sabe? Então, a gente tem, por exemplo, os índices de qualidade de ensino, né? Se a gente olhar para Ribeirão Preto, nós temos um índice que não muda nunca, né? É um índice que faz muito tempo que a gente vem olhando para ele e ele não é de qualidade. Então, a gente precisa trabalhar, olhar, se inspirar nas melhores cidades do país que trabalham bem isso, por exemplo, e a gente começar a trabalhar isso aqui. Isso é coisa que a gente pode fazer aqui. Então, se a gente melhorar a educação nos primeiros anos, a gente vai ter gente mais preparada no futuro para melhorar a sua educação, para buscar uma universidade boa, para buscar uma formação técnica. Então, você tem razão do ponto de vista de política pública e também, olhando a nível Brasil federal, o investimento também, olhando para os primeiros anos de estudo. Essa questão da universidade é um problema que a gente tem alunos que não conseguem se desenvolver porque ele não foi ensinado bem no começo da carreira, e isso prejudica todo mundo, prejudica o país de uma maneira geral, prejudica as indústrias, prejudica quem quer empregar, prejudica o profissional do ponto de vista de carreira, né? Então a gente precisa olhar também para essa questão de política pública nessa linha e em outras, né? Mas você tem razão em relação a essa questão toda. Ô Dimas, você acha prejudicial o jovem, por exemplo, migrar mais, querer buscar outras oportunidades, ele não ficar tão preso assim, diferente da pessoa mais experiente, né, que busca estabilidade? Isso pode ser prejudicial para o mercado de trabalho? Pensando na carreira dos sonhos, claro. Sim, sem dúvida. O que acontece é que as empresas não conseguem, a palavra não é essa, né? Não conseguem conquistar, né? Eu ia falar prender o profissional lá dentro, ninguém quer prender ninguém lá, né? Reter os talentos. Reter o talento. Então, ela não consegue conquistar esse profissional, por isso que ele muda muito. Eu tenho certeza que a gente também entrou na primeira empresa, falou, não sei se eu quero ficar o resto da minha vida aqui. A gente também mudou. Então a gente fica falando, o jovem é assim. Nós também já fomos jovens, a gente já fez isso na vida, né? Isso vale inclusive para os profissionais. A gente tem profissionais, por exemplo, carreiras, a gente contrata, tem um estudo aqui que a gente olha, né? Há 12, 15 anos atrás, um profissional ficava, um presidente, por exemplo, ficava em torno de 15 anos numa empresa. Hoje ele fica em torno de 4 anos, porque ele vai lá, fala, bom, agora já cumpri a minha missão, deixa eu ir para outra missão. Então isso não acontece só aqui embaixo na pirâmide, né, onde a pessoa tem a primeira experiência de trabalho, ela acontece de uma maneira geral, porque as pessoas têm outras expectativas hoje. Então eu preciso reter esse profissional, ter política que faça com que ele goste de ficar na minha empresa pelo tempo que eu preciso de empresa, né? É óbvio que vai ter gente que vai ficar a vida toda, mas é muito difícil, é muito raro hoje ter gente que permanece na empresa por muito tempo. E às vezes até, enfim, eu não avaliei direito, nem como profissional, e nem a empresa me avaliou direito, né? Porque num determinado momento eu precisava ir para algum canto aqui. Mas a gente tem, por exemplo, pessoas que ficam o tempo todo na empresa e hoje não tem um substituto para ela. Como é que eu vou substituir essa pessoa se ele quiser ir embora, se ele ganhar na loteria, se ele quiser se aposentar?
por exemplo. Então, a empresa precisa se preocupar também com esse processo que é o processo de sucessão, não só nos níveis de executivos, mas em todos os níveis da organização. Dimas, muito obrigado por trazer mais essa reflexão também aqui no Carreiras Lideranças. Muito obrigada, uma boa semana para você. Boa semana a você, Sandra, o Réger e a todos os ouvintes. Grande abraço. Um abraço, Um Dimas, abraço, até mais. até. Dimas Facioli falando aí no emprego e oportunidades.